Nossa história começa na Terra 818, bem lá antigamente, antes de Cristo, em um deserto onde vemos alguém em ruínas. E esse alguém se trata de ninguém menos que Odin, o pai de tudo. E ele fala com Mjolnir. Ele pede que seja vingado. Esta terra se deu origem após Odin perder seu filho Thor. E após isso, ele adotou a raça humana. E eram para ter crescido juntos, com paz, conhecimento, mas estão se desfazendo em ruínas. Odin continua a clamar por vingança ao Mjolnir. E por fim, ele morre. Então no Mjolnir vemos as palavras: quem quer que empunhe este martelo, se for digno, possuirá o poder da vingança de todos. Agora vamos para o presente, onde vemos o Homem-Formiga fugindo de umas formigas Venom. Ele fala com um tal Cabeça de Lata pedindo alguma parada, mas parece que o Cabeça de Lata não tá colaborando, então ele apela pela culpa. O Cabeça de Lata vai falhar como seu guarda-costa e deixá-lo morrer. Esperança que pariu! E o Homem-Formiga que odeia formigas? E acho que também um Cabeça de Lata. Então em algum momento ele acha uma abertura e se joga por ela. E consegue escapar dali. Então vemos seu rosto, Tony Stark, o homem mais procurado do planeta. O Homem-Formiga. Mas as formigas não desistem de caçá-lo. E ele pede ajuda pro Cabeça de Lata de novo. Então ele finalmente chega. Uma formiga robótica controlando a cabeça de lugar nenhum, que Stark tinha encolhido. Então ele meio que junta tudo na pistola dele e atira uma rajada de energia naquelas formigas. Por hora, tudo resolvido. Ele segue sua busca. Ele acaba achando o que procurava, o Mjolnir. Ele fica surpreso por ser real, até que ele empunha o martelo e levanta. Mas de repente ele começa a pesar e cai por cima dele. Ele consegue escapar se encolhendo. E acho melhor que não tentar novamente, né? Shelly, nossa Cabeça de Lata, fica preocupada com ele, mas ele acalma, dizendo que ele só está ansioso por pelo menos ter conseguido levantar o martelo. Ele dá um jeito de tirar o martelo dali, levando junto com o chão e tudo mesmo, encolhido. Eles partem dali com o martelo. Lá fora já temos surpresas. Uma frota de máquinas de combate procura por ele. Máquinas que ele mesmo criou após ser torturado e forçado pelo Lorde Desolado. Até que eles recebem um alerta de prioridade e partem dali. História que fica até meio confuso, afinal, ele era o mais procurado do planeta. Vemos os máquinas de combate em fuga. Alguém que não conseguem parar. Não sabem o que é aquilo que os persegue. Até que vemos um motorista fantasma, enfurecido com seu carrão em chamas, indo até o tal de Crematrem. Com ele está Deathlock, um zumbi omnipolicial, sei lá o que seja isso, segue o roteiro. Ele observa que o Crematrem queima 3 ou 4 humanos por segundo. Nossa, já deve se pensar como é que tá esse planeta, né? E seus inimigos não vão se render tão fácil. Ele pergunta se o motorista quer mesmo fazer isso, e ele nem precisa de uma resposta. Robbie Reyes, o motorista fantasma, parte para cima daquele trem, rasgando ele no meio e consumindo tudo em chamas. Deathlock fica muito impressionado com tamanha devastação. E enquanto Robbie pune seus inimigos, né, como de lei, Deathlock já logo interrompe, pois os inimigos estão chegando. E eles precisam tirar aquelas pessoas dali logo. E ele pergunta se o motorista fantasma tem algum plano para tirar aquelas pessoas dali. Afinal, se só soltarem ela e deixarem fugir, ainda existem outros crematrens por aí, e vão achá-las de novo. Deathlock fica assustado quando vê o Robbie destruindo a frente do trem. O que será que ele está pensando em fazer com esse trem gigantesco? Ele é o motorista fantasma. Então, pro volante. Ele solta suas correntes em chamas e as prende no trem, levando aquele trem gigantesco com ele. Deathlock pergunta para onde o motorista está indo, pois essa terra agora não passa de um campo de concentração criado à imagem do Lorde Desolado. É apenas uma jaula para os que restaram, pois todos os heróis foram destruídos juntos. Robbie ainda acha que deve ter alguém,
Ainda devem ter Vingadores, mas Deathlock não acredita nisso. O espírito da raça humana foi completamente destruído e a esperança se tornou um palavrão. E então chegam até uma barricada, onde são recebidos pelo Caveira Negra, que foi avisado que havia um espírito da vingança ali. E já planeja uma bela tortura para o motorista fantasma. E ele manda que se ajoelhe perante seu Lorde Desolado. De longe vemos o Homem-Formiga indo para o seu esconderijo, pensando no que tinha visto quando seguiu as máquinas de combate, algo que nunca havia visto antes. Só em pinturas ou sonhos. Quando ele ficava chapado. No esconderijo, ele pede que o martelo seja guardado e volta a pensar no que viu. Um motorista fantasma. Então ele aciona seus companheiros para se reunir. E já avisa da relíquia que encontrou. E também que não tentem levantá-la, né, pessoal? E conta tudo o que viu no caminho. Talvez toda essa loucura seja o que estavam esperando para salvar este mundo de uma vez. Agora, no golfo entre os universos, vemos alguém em uma espécie de tempestade cósmica. Uma espécie de retorno das linhas temporais sendo reescritas, causando tsunamis. E talvez seja bom contorná-las, né? Mas não há outro caminho. Eles estão seguindo um chamado divino. Elas se denominam deusas do trovão e parece que não tem nem um pouco de medo daquela situação. Demonstram muita bravura seguindo o seu caminho. E parece que elas têm um guia, sim, um Mjolnir puxando sua embarcação pela tempestade. E essa foi a parte 1 de Vingadores Eternamente. Então, minha gente, para que eu traga a parte 2 e assim em diante, eu preciso daquele feedbackzinho teu, sabe? Tipo, deixa aquele likezinho, deixa aquele comentário, deixa aquela crítica construtiva, sabe? Não é fácil trazer esse conteúdinho maroto para você. Então me ajuda aí a dar continuidade nessa jornada. Eu sou um nerd, e de um nerd pro outro, até a próxima história.